Me diz uma coisa, você já terminou de orar e sentiu uma paz, uma clareza que parecia vir de outro lugar? Uma sensação de calma que desce sobre você, silenciando ali o barulho do mundo e aquela ansiedade interna? E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas espiritual, mas também biológica? E se essa experiência for algo que os cientistas hoje conseguem observar e medir em tempo real, aqui dentro do nosso cérebro? Por séculos, a oração foi vista como um mistério da fé, um diálogo privado entre uma pessoa e o divino, algo que estava além da compreensão da ciência. Mas hoje, essa antiga separação está sendo questionada. A neurociência está usando tecnologia de ponta para espiar por dentro a nossa oração, e o que ela está encontrando é, no mínimo, surpreendente. Prepare-se, porque a história de como a ciência está mapeando os efeitos biológicos da oração pode mudar não apenas o jeito como você vê a fé, mas o jeito como você vê o seu próprio cérebro. A ideia de um cientista de jaleco em um laboratório analisando um ato tão sagrado como a oração parecia até pouco tempo uma contradição em termos. Por quê? De um lado, o mundo da fé, baseado ali na experiência pessoal, na crença. E do outro, o mundo da ciência, focado em dados, medições e provas objetivas. Mas uma nova e fascinante área de estudo, por vezes chamado de neuroteologia, está tentando construir uma ponte entre as pessoas desses dois mundos. Liderada por pioneiros como o Dr. Andrew Newberg, neurocientista da Universidade Thomas Jefferson, essa disciplina não busca provar ou refutar a existência de Deus. A sua missão é bem mais focada no ser humano. O que acontece fisicamente em nosso órgão mais complexo quando a gente se envolve em uma prática espiritual. Usando tecnologias como a ressonância magnética funcional, que mede ali o fluxo de sangue no cérebro, os pesquisadores conseguem observar quais áreas acendem e quais se acalmam durante uma oração, durante esse momento de intimidade com Deus. Eles estão descobrindo que orar está longe de ser um ato passivo do ser humano. Pelo contrário, é um exercício cerebral intenso e complexo, com efeitos inclusive profundos e mensuráveis. A oração tem o poder de nos transformar. Mas, como vamos ver, essa transformação pode ser ainda mais profunda do que imaginávamos. A oração pode ser uma ação de reorganização da nossa mente. Imagine seu cérebro como uma cidade movimentada. Muito barulho, trânsito, distrações. Nossa mente moderna, em particular, vive um estado de alerta constante. Agora, imagine a oração como um ato de subir lá no topo de um edifício mais alto, e em silêncio, lá de cima, você observando a cidade lá embaixo. A confusão continua, mas a sua perspectiva muda, porque você ganha clareza. É algo bem parecido com isso que os cientistas observam no cérebro humano. Uma das descobertas interessantes em certos tipos de oração é a ativação do córtex pré-frontal. Localizada atrás da testa, essa é a área mais evoluída do cérebro. É a nossa torre de comando. É ela que cuida do foco, da atenção, do controle dos impulsos e da regulação emocional. Quando uma pessoa se concentra em uma oração, seja ela conversando ali na oração ou, por exemplo, lendo a Bíblia, o córtex pré-frontal pode entrar em ação. É como se estivéssemos treinando um músculo da atenção. E essa ativação intencional do foco ajuda a silenciar as distrações internas e externas. É por isso que, muitas vezes, após um período de oração, as pessoas relatam uma maior sensação de clareza. Isso já aconteceu com você? Os problemas podem não ter sumido, mas a capacidade de encará-los com uma mente mais calma, organizada, aumenta. Essa prática consistente de focar a mente pode fortalecer as redes neurais nessa região.
A ciência diz que é um verdadeiro exercício para o cérebro. Portanto, da próxima vez que sentir sua mente divagando ali em mil direções, em mil distrações, lembre-se que o simples ato de se concentrar em uma oração pode ser um dos treinos mais eficazes que você pode dar à sua torre de comando cerebral. Se o córtex pré-frontal é a torre de comando, existe outra parte do nosso cérebro que funciona como o alarme de incêndio da cidade. É a amígdala. Essa pequena estrutura em forma de amêndoa é o nosso centro do medo e da resposta ao estresse. É ela, inclusive, que dispara a reação de luta ou fuga, inundando o nosso corpo com hormônios como o cortisol, por exemplo. Em um mundo cheio de prazos, notificações, incertezas, a nossa amígdala está frequentemente hiperativa. E é aqui, justamente aqui, que a neurociência da oração revela uma de suas descobertas mais relevantes. Vários estudos sugerem que a prática regular de oração e de meditação na palavra de Deus está associada a uma diminuição da atividade da amígdala. Agora pense nisto. Quando a ansiedade sobe, o cérebro entra em modo de ameaça. A oração parece agir no sentido oposto, ajudando a baixar o volume do alarme. Acalmar a amígdala não só pode reduzir a sensação de medo e ansiedade, mas também pode ter um efeito fisiológico real, ajudando a diminuir os níveis do hormônio do estresse. Alguns estudos em contextos específicos até sugerem que sessões breves de oração podem levar a uma redução da dor e da ansiedade. Esta pode ser parte da explicação biológica por trás daquilo que a Bíblia fala de paz que excede todo o entendimento, que tantas pessoas relatam. Não é apenas um sentimento, é um evento neurológico que podemos começar a entender. A oração pode funcionar como um freio biológico para a nossa resposta ao estresse. Ao praticá-la, não estamos apenas falando de uma força maior. Estamos ativamente ensinando o nosso cérebro a ser menos reativo e mais resiliente. Uma das experiências mais profundas relatadas por pessoas em estado de oração intensa é a sensação de unidade. A impressão de que as fronteiras do eu se dissolvem e se fundem ali com algo muito maior. Por muito tempo, isso foi domínio exclusivo da mística. Agora, a neurociência oferece um vislumbre de como o cérebro pode criar essa sensação. Estudos do Dr. Newberg e outros pesquisadores feitos com grupos específicos, como monges budistas, freiras franciscanas, protestantes, revelaram outra mudança fascinante: uma diminuição da atividade no lobo parietal superior. Essa área do cérebro é crucial para a nossa orientação no espaço e no tempo. É ela que nos ajuda a perceber onde o nosso corpo termina e onde o mundo começa. Que coisa curiosa, né? O resultado é essa sensação de conexão profunda. É uma descoberta extraordinária da ciência. A sensação de não estar sozinho, de estar conectado a algo infinito, pode não ser apenas uma metáfora, mas uma realidade neurológica. Bem, até aqui vimos como a oração pode mudar o estado do seu cérebro. Mas a descoberta realmente surpreendente é que com a prática contínua da oração, ela pode mudar a sua estrutura física. Sim, a oração pode mudar a sua estrutura física. Esse conceito é chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões ao longo da vida. Sabemos hoje que o cérebro adulto é notavelmente maleável, moldado por nossos hábitos e pensamentos. E práticas contemplativas como a meditação e também a oração parecem ser ferramentas poderosas para moldar o cérebro de forma positiva. Estudos com meditadores de longo prazo, por exemplo, mostraram diferenças físicas como aumento da espessura em áreas do córtex pré-frontal,
A nossa torre de comando, lembra? É o equivalente neurológico aí à academia. Os músculos que você exercita durante a prática ficam literalmente fortes. Embora a pesquisa específica sobre a oração e mudanças estruturais sejam menos extensa que os da meditação, por exemplo, os princípios, diz a ciência, são semelhantes. A oração não é só uma experiência de momento. Ela pode literalmente ajudar a remodelar seu cérebro para ser mais resiliente e calmo. A oração pode, de fato, ser uma forma de fisioterapia para a alma. O que essa jornada pela neurociência nos mostra é que a antiga divisão entre ciência e fé talvez não seja tão rígida assim. A ciência não está diminuindo o poder da oração, mas sim fornecendo uma nova linguagem para descrever seus efeitos. Descobrimos que a oração pode fortalecer nosso foco, acalmar o nosso alarme de ansiedade e até nos dar uma sensação de conexão com Deus. E o mais importante, ela pode participar da reestruturação do nosso cérebro para o bem-estar. É importante ter em mente que a ciência é cuidadosa. Ela não prova milagres nem confirma curas à distância. As evidências para esses tipos de eventos permanecem limitadas. Mas o que a ciência sugere de forma cada vez mais robusta é que orar muda a atenção, a emoção e o estresse de forma mensurável. A prática da oração nunca deve ser vista como um substituto para o tratamento médico ou psicológico, mas uma ferramenta poderosa e complementar para a sua saúde mental. A ciência está apenas começando a entender o que os praticantes da fé sentem há milênios. E talvez a maior lição seja esta: dedicar um tempo para silenciar o ruído e cultivar um estado de foco, calma e conexão é um dos maiores presentes que você pode dar à sua saúde mental. Agora, eu quero ouvir você. Como a oração impacta a sua vida? Você já sentiu essa paz ou clareza que a gente descreveu aqui nesse vídeo? Se sim ou não, deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua experiência, porque isso vai enriquecendo essa conversa. E lembre-se, oração é também uma comunicação profunda e intensa com Deus. Até o nosso próximo vídeo.